Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Na aula de hoje, nós vamos estar continuando operações com frações. Vamos ver soma de frações cujos denominadores são diferentes. Se você gostou da aula 1, então fique comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Continuando o estudo de operações com frações, na aula de hoje nós vamos ver a soma de frações com os denominadores diferentes. Essa soma é um pouquinho mais trabalhosa que a soma anterior, mas eu vou fazer passo a passo para tirar todas as suas dúvidas. Vamos utilizar o poder da espada, aquele poder que, se você assiste meus vídeos, você já conhece. Observe aí na tela. Eu tenho duas frações e os denominadores agora são diferentes. Um denominador é o 2, o outro denominador é o 3. E para que eu possa resolver essa soma, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Primeiro, vou multiplicar cruzado. 1 vezes 3. Olha o poder da espada aí, ó. Vai ficar assim. 1 vezes 3, deixei indicado. Ainda não fiz a multiplicação. Passo a passo para você entender. Agora vou fazer outra multiplicação. Olha a espada aí novamente, ó. Mais 2 vezes 5. Vou colocar lá em cima. A parte de cima eu já finalizei. O numerador já está resolvido. Agora eu vou fazer a parte de baixo, o denominador, que é 2 vezes 3, eu já deixei indicado. Agora eu tenho que lembrar da hierarquia das operações. Olha aí em cima, eu tenho multiplicação e soma. Vou fazer primeiro a multiplicação. Então vai ficar 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 5, 10. Então, o meu numerador, eu já fiz a primeira operação. Vou fazer agora no denominador. 2 vezes 3, 6. A parte de cima, dando continuidade, vai ser 3 mais 10, 13. E embaixo é o 6, é só repetir. Pronto. Quando eu tenho uma soma de frações e as frações são ambas positivas, é simples assim. Agora vamos começar a ver como é que fica com as frações negativas. Observe aí na tela. Agora a minha primeira fração é uma fração negativa. E como que eu faço essa soma? Eu preciso entender que o que deu origem a essa fração negativa, o numerador ou denominador, ele estava negativo para que isso acontecesse, né? Se você tem dúvida nisso, basta você recapitular o vídeo 1, que lá eu mostro isso aí para você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o 1 como negativo. Olha aí na tela o que eu vou fazer com o sinalzinho, ó. Vou colocar só no 1. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu multiplicar cruzado, vai ficar mais fácil agora a minha compreensão. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Menos 1 que multiplica 3, né? Ou 3 que multiplica menos 1. A ordem não vai fazer diferença no resultado. Só deixei indicado. E agora eu vou colocar mais 2 vezes 5. Vou deixar também indicado. A parte de cima eu já preparei. Vou preparar agora a parte de baixo. Como é que fica? 2 vezes 3. Isso também deixado indicado. E agora eu vou fazer as operações. Novamente, na parte de cima, eu vou começar pela multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro aquilo ali. Sinais diferentes. Na multiplicação, negativo. E agora, 2 vezes 5 vai dar 10 mais 10. Pronto, a parte de cima já finalizei. E a parte de baixo é 2 vezes 3. Tranquilão, 6. Agora, novamente, muito erro acontece aqui nessa situação, com as regrinhas de sinais. E se você seguir o que eu estou te explicando, você não vai errar mais. Olha só, menos 3 mais 10. Eu falei em multiplicação? Não. Falei em divisão? Não. Então, vou pensar no dinheiro. Menos 3 é a dívida, mais 10 é o dinheiro que eu tenho. Como que vai ficar essa situação? Eu vou pagar a minha dívida e ainda vai sobrar ainda uma grana, né? Vai sobrar quanto? 7. Então, eu tenho 7 dividido para 6. Essa é a minha fração final. Agora, eu vou fazer a mesma operação, só que eu quero que você observe o seguinte. Na de cima, eu coloquei o 1 como sendo negativo, né? Por quê?
ou o 1 é negativo ou o 2 é negativo. Os dois não podem ser juntos negativos, porque senão a minha fração ia ficar positiva. E nesse exemplo aí, a minha primeira fração é negativa. Agora eu vou fazer a mesma operação, só que com um 2 negativo. Só para você tirar a prova real e ver que dá certo, tanto fazendo com o de cima negativo ou com o de baixo negativo. Então eu vou colocar agora, ó, o 2 negativo. Agora o 1 já passa a ser positivo, né? Que eu botei o negativo só no 2. E vou fazer a minha multiplicação. Vai ficar 1 vezes 3. Agora, olha lá, ó, vai ficar positivo. Agora, a próxima multiplicação, vou botar mais, né? Vai ficar menos 2, que multiplica 5. Então, ó, coloquei ali, né, entre parênteses, bonitinho, para você visualizar que agora ali é negativo. E agora a parte de baixo vai ficar como? Menos 2, que multiplica o 3. Vai ficar ali embaixo. E agora vou usar a hierarquia das operações. Vou fazer 1 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. Vou colocar agora atençãozinha, olha só. Eu tenho ali mais e menos. Por isso que eu já coloquei até menos ali, ok? Aí vai ficar 2 vezes 5. Então, ó, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, a parte de cima já está resolvida. Vou fazer agora a parte de baixo. Na multiplicação, sinais diferentes negativos, então, menos 6. Agora, em cima, vou ler para você, ó. 3 menos 10. Eu falei multiplicação? Falei em divisão? Não. Então, é dinheiro. Pensa comigo, R$3 positivo é o valor que eu tenho. Menos 10 é a minha dívida. Como fica essa situação? Eu vou pagar os 3 que eu tenho e a dívida ainda vai continuar. Só que ela vai diminuir. Agora a minha dívida é de quanto? Menos 7. E embaixo é menos 6, eu só repeti. Agora olha só, eu tenho menos no numerador dividido por menos 6 no denominador. Então, eu não falei dividido? Então, eu tenho divisão. E na divisão, aí eu uso a regra. Sinais iguais, positivo. Aí eu tenho sinais iguais? Sim. Então, ó, resultado positivo. Olha só, 7 sobre 6 é o mesmo resultado do exemplo de cima, onde eu fiz começando com menos 1, ok? Vamos agora para a nossa próxima situação. Ainda trabalhando com a soma de denominadores diferentes nas frações. Só que agora, o que eu vou ter? Eu vou ter duas frações negativas. Nós já trabalhamos isso no vídeo 1, né? Eu quero que você entenda primeiro. Eu vou simplificar esses sinais aí. Então, ó, eu vou colocar, ó, ali onde está mais e menos, vai ficar assim, ó, menos. A primeira fração, menos 1 sobre 2. Onde está mais e menos? Sinais diferentes. Vai dar menos 5 sobre 3. Agora vou usar o poder da espada. Venha comigo, ó. Primeiro vai ficar assim. 3 que multiplica 1. Só que eu vou considerar o 1 negativo, né? Porque eu já sei que nessa fração eu não posso ter numerador e denominador negativo, porque senão vai ficar positivo. Então, eu vou considerar ele negativo. Vai ficar assim, ó, menos 1 que multiplica 3. Agora eu vou multiplicar o outro. Ó, sinalzinho de menos da operação, 2 vezes 5 já está ali indicado. A parte de cima já está feita. Vamos fazer agora a parte de baixo. Como é que vai ficar a parte de baixo? Ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 indicado ali. Vou fazer agora as operações. Quando eu multiplico menos 1 vezes 3 dá menos 3, porque na multiplicação, sinais diferentes, é negativo. E quando eu multiplico 2 vezes 10, como menos 2 está ali na frente, então vai dar negativo também. Agora a parte de baixo. Eu tenho 2 vezes 3, que é igual a 6. Vou ler agora a parte de cima. Muito erro aqui nessa situação. Olha o que diz a parte de cima. Menos 3, menos 10. Eu falei em divisão? Não. Falei em multiplicação? Não. Então é dinheiro. Então eu vou pensar que eu estou devendo 3 e vou pensar também que eu estou devendo 10. Se eu estou devendo 3 e eu estou devendo 10, a minha dívida só aumenta. Eu estou devendo 13. E embaixo, o 6, eu só repeti. Agora, eu tenho menos 13 dividido para 6, não dá para dividir. Mas como nós já vimos, o de cima é negativo e o de baixo é positivo. Sinais diferentes. Então, a minha fração vai ficar
negativa. Vamos ver agora uma última situação. Eu tenho aí a seguinte situação. Eu tenho a primeira fração positiva somada com uma segunda fração negativa. Novamente, vou usar aquela regrinha dos sinais, né? Ó, quando eu tiver dois sinais dessa forma, um sinal e o outro sinal sem ter nenhum número ali no meio, então eu já sei que sempre vai ser a regrinha dos sinais. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Então já vou reescrever a minha operação com um sinalzinho de menos. E agora vou usar o poder da espada. Vai ficar 1 vezes 3 ali indicado, sinalzinho de menos da operação, 2 vezes 5 ali indicado. Parte de cima pronta, vou fazer a parte de baixo. 2 vezes 3 indicado. Agora eu vou fazer as operações. Atençãozinha na hierarquia das operações. Vou fazer primeiro a multiplicação 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 5 dá 10. Vai ficar negativo porque o sinalzinho ali, ó, do negativo está na frente do 2. E agora eu tenho a parte de baixo. 2 vezes 3 dá 6. Novamente, onde existe muito erro, nessa parte de cima, ó, eu tenho 3 menos 10. Falei em multiplicação? Não. Falei em divisão? Não. Então vou pensar no dinheiro. Eu tenho R$3 e estou devendo quanto? Estou devendo 10. Eu vou pagar os 3 que eu tenho e a dívida continua, só que ela vai diminuir. Agora a minha dívida está em 7. Menos 7 e embaixo tem quanto? 6. Então tá aí mais um exemplo resolvido. Agora eu quero que você observe o seguinte. Eu tenho aí uma expressão onde eu tenho multiplicação, soma e divisão. E aqui é para ver se realmente você aprendeu. Tenta fazer sozinho, dá uma pausa aí no vídeo e vê se você vai conseguir fazer sozinho. Só para lembrar, primeiro faz o que está dentro do parênteses, aí depois você pode multiplicar e dividir. Tranquilo. E aí, conseguiu? Vamos fazer comigo aí, caso você não tenha conseguido. Caso você tenha conseguido, corrija comigo. Primeira coisa, dentro do parênteses, olha lá. Eu vou usar ali o poder da espada. 2 vezes 3, já deixei indicado. 5 vezes 1, já deixei indicado. Agora eu vou fazer a parte de baixo. 5 vezes 2. Igualzinho o exemplo que nós demos, né? Tá ali indicado. Vou começar a fazer as operações. Primeiro eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 5, mais 5. Parte de cima já está toda indicadinha. Parte de baixo, 5 vezes 2, 10. Então eu tenho 11 dividido para 10. Observe que esse resultado é só o que está dentro do parênteses. Olhando agora para a expressão, eu tenho 2 dividido para 5, que está multiplicando o que está dentro do parênteses. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 dividido para 5 vezes 11 dividido para 10, que é o resultado que eu achei dentro do parênteses. Como que eu faço multiplicação? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar 22 dividido por 50. Olha aí, uma fração que dá para simplificar. Lembra? Em cima vai ficar o quê? 22 dividido para 2 vai dar 11. Embaixo, 50 dividido para 2 dá 25. Terminei? Não, né? Eu preciso ainda fazer a divisão. Olha na expressão inicial. Embaixo eu tenho 2 dividido para 3. Vou pegar esse resultado agora, vou colocar ali em cima e vou colocar ele dividido por 2/3. E operações, divisões de frações, já estamos craque. Basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então vai ficar 11 vezes 3, isso vai dar 33. 25 vezes 2, isso vai dar 50. Agora não dá para simplificar, então o resultado final é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe um comentário, um like, compartilhe, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.